Oh, Jesus. Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis. O sistema da besta está surgindo rapidamente e vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom, você está no Watchman River. Fico feliz com sua presença e espero que esteja bem. Quero lembrar você, antes de começar, que eu não sou profeta, não sou pastor. Eu sou apenas um cara, sentado à beira do rio, no meu escritório móvel em Connecticut, falando sobre Jesus. E antes de começarmos nossa conversa, quero ir à palavra de Deus. Vou ler algumas escrituras do livro Promessas de Deus para todas as suas necessidades, que reúne versículos por categorias. Hoje estou na página 56. A Bíblia é sua autoridade infalível. Vamos ler alguns desses versículos. Vamos lá. 2 Timóteo 3, versículo 16, toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Amém. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque a profecia nunca veio por vontade de homem. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos a Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos para João 5:39. Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Lindo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Fomos regenerados, não por semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva e eterna. Digam amém. Ouvi isso. Vamos ao Salmo 33, versículo 9. Ele falou, tudo se fez, ordenou, tudo existiu. Vamos para Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para aqueles que confiam nele. Vamos fazer mais alguns. Salmo 119, 89. Para sempre, Senhor, tua palavra está firmada nos céus. Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Lindo! Vamos fazer mais um. 2 Coríntios 1:20. Eu amo esse versículo, pois todas as promessas de Deus nele são sim, e nele amém. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Escrituras lindas, lindas. Como vocês estão hoje? Me contem como vocês estão. Espero que estejam bem. Espero que estejam tendo um dia abençoado. É um bom dia, pois este é o dia que o Senhor fez e nos alegraremos nele. Vocês sabem, estamos vendo o sistema da besta se levantar bem diante dos nossos olhos. E sabem de uma coisa? Muitas pessoas agora adiaram o arrebatamento. Elas dizem, bem, não aconteceu quando eu achei que ia acontecer este ano. Acho que será mais para frente. Sou um dos poucos que ainda pede desculpas. Eu estou olhando para cima todos os dias porque estou vendo coisas acontecendo agora. Em um mundo insustentável, não duraremos muito. O arrebatamento pré-tribulação chegará antes do que muitos pensam. Na minha humilde opinião, vou começar por aqui porque isso é como o sistema da besta sendo construído bem diante dos nossos olhos. Isso é algo que o Buba do Buba News no Telegram falou ontem, e ele está cobrindo isso. A Austrália proibirá redes sociais para menores de 16 anos a partir de 10 de dezembro. Parece uma boa ideia. Devemos manter as crianças fora da internet e redes sociais, mas lembre-se, há muitas camadas por trás disso. Não se trata apenas de manter as crianças fora da internet. Isso é basicamente sobre privacidade e controle. As novas regras da Austrália fazem com que o YouTube entre em modo de conformidade global. Isso será um logout forçado ouvido em todo o mundo. A Austrália acabou de criar a primeira zona nacional de redes sociais proibida para adolescentes. Meta, TikTok e Snapchat estão encerrando cedo e fazendo o mesmo. Apenas o Reddit e o Waze de Elon ainda estão resistindo a isso, mas eles correm o risco de multas enormes. Isso não fica na Austrália, disse Bubba, de jeito nenhum. Reguladores na Europa e em partes dos Estados Unidos da América aguardavam que outro país tomasse a dianteira. Primeiro, espere uma verificação de idade global. Uma corrida armamentista, é isso que vem por aí, com certeza. Ninguém sabe aplicar isso eficientemente.
O YouTube teve que optar entre criar sistemas reais de verificação de idade ou arriscar ser a plataforma que crianças assistem, mas não participam. Este é o momento em que as redes sociais deixam de ser uma terra sem lei e começam a se parecer com um serviço regulado, gostem as plataformas disso ou não. Ele disse que tudo isso são partes do sistema de controle da besta, tudo se unindo. Deus está direcionando tudo isso, colocando tudo em movimento e no lugar. Deus está vigiando sua palavra para cumpri-la, que é de Jeremias 1, versículo 12. Estamos vivendo tempos incríveis. Eles vão usar esses controles, essas restrições, para vigiar o resto de nós. Ele disse, aqui, mas tem mais. Autoridades de segurança digital disseram ao senador Matt Canavan que as contas de redes sociais dos pais, podem ser restringidas se eles permitirem que seus filhos de 16 anos ou menos usem a conta dos pais para ver conteúdo. A gigante da tecnologia Meta disse na quinta-feira que está começando a remover menores de 16 anos na Austrália do Instagram, Threads e Facebook, antes da proibição inédita de redes sociais para jovens no país. A Austrália proibirá redes sociais para menores de 16 anos a partir de quarta-feira, 10 de dezembro, incluindo X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, YouTube, Threads, Twitch e Kik. E Buba disse, isso é loucura, me surpreende, realmente me surpreende. Então, eles estão dizendo que se você é pai de um menor de idade e ele olhar algo no seu celular, você pode ter problemas. Como isso seria possível? Como saberiam? Nossos celulares nos observam o tempo todo, certo? Vocês notam que não temos privacidade. Eles nos observam e tiram fotos o tempo todo. Isso já foi comprovado. Vocês sabem, é isso que esses aparelhos fazem, reconhecimento facial. Está bem ali nos nossos celulares. Vocês pensam que eles não sabem quem somos, mas tudo isso leva a identidades digitais sérias. Vocês sabem, isso está chegando. Eles estão construindo esse sistema da besta que o anticristo vai usar depois do arrebatamento contra todas as pessoas para caçá-las, rastreá-las, para pegá-las. Vocês não querem passar pelos 7 anos de tribulação e podem evitar isso. Vamos falar sobre o Evangelho. Uau, já reparou como eles sempre usam a proteção das crianças como justificativa? Como se o mundo realmente se importasse com as crianças, porque uma coisa que aprendi nos últimos 5 anos é que o mundo não se importa com as crianças. Eu tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estamos nos últimos dias e eu vi como tratam as crianças nesses últimos dias. Isso é algo muito mais profundo do que isso, né? E essa é uma tendência crescente, e esse é o sistema da besta se levantando. Certo, quero passar para isso. Este é o começo das dores. Notícias divulgaram isso no Telegram. Segundo um porta-voz das Forças de Defesa de Israel, alerta de emergência aos residentes do sul do Líbano. As Forças de Defesa de Israel atacarão em breve a infraestrutura militar do Hezbollah em toda a região, para lidar com as tentativas proibidas que o Hezbollah está fazendo para restaurar suas atividades na região. E, desde esta manhã, cidadãos libaneses estavam relatando uma forte presença militar israelense. Eles estavam se dirigindo para a fronteira libanesa, e então aconteceu. Eles estão atacando o Líbano neste momento, atualmente atingindo alvos da organização terrorista Hezbollah no sul do Líbano. Quando comecei a gravar, vi um vídeo pouco antes de apertar o botão de gravar. E eles também estavam dando mais ordens de evacuação para os civis libaneses. Então isso está acontecendo. Então nós recebemos isso. Isso também é do canal Beginning of Sorrows News no Telegram. O real do Irã caiu para um novo recorde negativo de, ouça isso, 12 milhões contra o dólar americano, cara. Principalmente devido às sanções nucleares que enfraqueceram a economia e reduziram divisas estrangeiras. Outros fatores que contribuem incluem o aumento das tensões entre Irã e Estados Unidos, a inflação e uma perda geral de confiança do público na moeda iraniana. O Irã está enfrentando muitos problemas neste momento. Sabe, eu sempre peço orações pelo povo do Irã, porque lá há muitos crentes, muitos mesmo, e não é o povo, é lá. Sabe, é o grande líder supremo Taco e a turma dele que, sabe, por que eu tive que falar taco? Estou em um taco agora? Pausa o vídeo, pega um taco para mim e traz rápido. Beleza, isso é de Israel hoje, isso aconteceu ontem à tarde.
3 membros do Hamas saíram hoje à tarde de um túnel em Rafah, sul de Gaza, e lançaram mísseis antitanque contra as forças israelenses na linha de cessar-fogo. Mais uma vez, quebraram o cessar-fogo. As forças de defesa de Israel eliminaram 2 terroristas e buscam o terceiro. E durante todo esse episódio ontem à tarde, 4 soldados israelenses ficaram feridos, um deles gravemente, nos combates que ocorreram no sul de Gaza ontem. E ontem eles libertaram mais um refém. Agora resta apenas um, só falta um. O rapaz, que era da Tailândia, foi. Os restos mortais dele foram liberados ontem. Ainda falta a entrega de outro refém homem falecido. E então todos estarão em casa. E é simplesmente, uau, fique de olho no céu, cara. Estamos nos últimos dias, disse Bubba. Isso é notícia do Bubba no Telegram. Ele afirmou que 7 frentes hoje podem virar 10 em 2026. Após os ataques de 7 de outubro, houve uma mudança na percepção estratégica de Israel e uma transição de uma política de contenção para uma política de ataque proativo e preventivo. Neutralizar ameaças em um estágio inicial para evitar o fortalecimento do inimigo e uma escalada da situação de segurança. Essa política é frequentemente criticada tanto por governos da região quanto por atores internacionais e pela mídia estrangeira. E é descrita por eles como uma agressão e uma conduta desenfreada por parte de Israel. Eles sempre se opõem a Israel, mas voltar à política de contenção israelense seria um grande erro. Sim, de fato seria. Israel deve continuar agindo de forma decisiva contra toda ameaça e manter sua vantagem estratégica sobre o inimigo. Israel não está agindo de forma agressiva, pelo contrário, a política que Israel está adotando hoje previne uma escalada perigosa e contribui para a estabilidade regional no futuro. Sim, eu entendo isso, mas você sabe, infelizmente o mundo todo, como foi profetizado, está contra Israel e está ficando cada vez pior. Ouça o que a Assembleia Geral fez ontem na Organização das Nações Unidas, isso é do Israel hoje, no Telegram. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou uma resolução com maioria de 123 votos a favor, 7 contra e 41 abstenções pedindo que Israel se retire das colinas de Golã. Foi assim que o embaixador Danny Danon respondeu à decisão. Veja o que ele disse, abre aspas. A Assembleia Geral mais uma vez prova o quanto está desconectada da realidade. Em vez de abordar os crimes do eixo iraniano e as atividades das milícias na Síria, pede que Israel se retire das colinas de Golã, uma linha defensiva vital que protege nossos cidadãos. Israel não voltará às fronteiras de 1967 e não abrirá mão das colinas de Golã, nem agora, nem nunca. Pronto. Fim da citação. Ponto final. Pronto. Então, temos isso, sabe? Nós só, sabe, assim que o último refém for devolvido, se encontrarem esse último refém, aí devemos passar para a segunda fase do acordo e do acordo do presidente Trump. É nesse ponto que o Hamas se desarma e forças internacionais entram, mas isso simplesmente não vai acontecer. A segunda fase não será como eles imaginam, mas isso vem do Times of Israel. Trump afirma que a próxima fase de seu plano para Gaza começará em breve, apesar de preocupações sobre atraso. Ele afirmou ontem e na quarta-feira que a próxima fase do plano para Gaza ocorrerá em breve, apesar da preocupação com a possível estagnação da proposta. Ele convenceu Israel e Hamas a um cessar-fogo em outubro, após mobilizar a comunidade internacional em torno de seu plano de 20 pontos para acabar com a guerra em Gaza. Mas o documento separado de 9 de outubro que foi realmente assinado pelas partes. Ele tratava apenas dos pontos relacionados ao que foi definido como a primeira fase. Trégua inicial, retirada das forças de defesa de Israel, troca de reféns e prisioneiros e ajuda humanitária. Nenhum acordo formal foi alcançado em relação aos pontos da segunda fase, que tratavam da gestão de Gaza após a guerra. Você acha que isso vai acontecer? Eu não acho. E você? Eu não. Eu não vejo isso acontecendo. O Hamas não vai depor as armas? Tudo bem, o Beginning of Sorrows News compartilhou essa citação de Marco Rubio, o secretário de Estado. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas em resposta às atrocidades e à violência contra cristãos na Nigéria e ao redor do mundo. O Departamento de Estado restringirá vistos dos Estados Unidos da América para quem conscientemente direcionar, autorizar,
financiar, apoiar ou cometer violações da liberdade religiosa. Essa política de vistos se aplica à Nigéria e a outros governos ou indivíduos que perseguem pessoas por causa de suas crenças religiosas. Amém, amém. Tudo certo. O que mais? Todo mundo? Beleza? Às vezes me sinto sozinho neste carro falando com vocês, mas vocês não estão aqui. Então, às vezes eu estou, sabe, olhando para um esquilo ou algo assim, e ali de fato tem um esquilo, né? Um esquilo bem ali. OTAN. Isso é, de acordo com o BRICS News, a OTAN vai gastar mais de $1 bilhão por mês em 2026 para fornecer armas à Ucrânia para sua guerra com a Rússia. E a Rússia não gosta disso. E vamos ver onde tudo isso vai dar. Eu estou rezando pela paz por lá. Eu realmente estou bem. O que mais? Terremotos nas últimas 24 horas. 52 acima de 40 e 21 acima de 50. Ok, tudo bem. Mais uma vez, tenho que dizer, estamos entrando no mundo dos palhaços e preciso repetir isso. Eu avisei, mas normalmente não sou do tipo que diz eu avisei, porque erro tantas vezes que não posso ser esse tipo de cara. Mas, cara, escuta essa e me diz se eu não estava certo sobre robôs humanoides serem projetados para nos matar. Escuta, eles finalmente estão admitindo. Está tudo às claras. Isso é da Interesting Engineering. Empresa chinesa revela robô humanoide de combate pronto para testes em campo. Aí está, é isso. Prepare-se para correr. A China revelou uma novidade impressionante na corrida por máquinas em forma humana, o T-800, um robô humanoide em escala real projetado para combate. Dun, dun, dun. Antes achávamos que treinávamos para fugir disso, mas agora dizem que eles treinam para o combate. Revelado pela Engine Inteligência Artificial de Shenzhen na Conferência Mundial de Robôs em Pequim, a máquina tem tamanho e peso equivalentes aos de um ser humano adulto. Ela está sendo posicionada como uma plataforma para demonstrações controladas de combate, programadas para mais tarde este ano. Eu te disse, é só um humor bobo. De acordo com a empresa, esses robôs servirão como um campo de testes para força, resistência e agilidade antes que a tecnologia seja transferida para ambientes industriais ou de serviços, segundo seu fabricante. Escuta isso. O robô é construído com painéis de alumínio de grau aeronáutico para garantir durabilidade e leveza, combinados com um design exterior aerodinâmico. Um dos destaques é o seu sistema de resfriamento ativo nas articulações das pernas, permitindo operação contínua em alta intensidade por até 4 horas. Suportado por uma arquitetura modular de bateria de lítio em estado sólido. Deixe-me traduzir isso. Ele vai te pegar. Você não corre rápido o bastante. Dum, dum. Eu não consigo fazer isso. Você já pensou que um dia estaríamos falando sobre robôs de combate? Nem nos meus sonhos mais loucos, quando vi O Exterminador do Futuro no lançamento, imaginei que deveria ter pensado nisso. Agora vemos que aquilo era programação preditiva, mas eu nunca percebi, sentado ali, que era o futuro. Eu estava esperando por um carro voador, e em vez disso, tive que entrar em melhor forma, para fugir de robôs que querem dobrar minhas roupas e depois me perseguir. Eu sei que 1 ou 2 de vocês aí estão rindo, 1 ou 2, Tudo bem, que horas são? Que tal irmos para alguns comentários do dia? Vamos lá? Lá vamos nós, Mark. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para doutrina e repreensão. Não podemos escolher só o que gostamos. Ela separa alma e mente, revela intenções e as Escrituras nos analisam. Gostei muito desse comentário. Amém. Isso foi em resposta ao que eu estava falando sobre o falso ensino que está circulando nesses últimos dias, de que Paulo era um falso profeta. E as pessoas dizem, eu não leio nada do que Paulo escreve. Então você teria que arrancar mais da metade do Novo Testamento, sabe? Desculpa, não vou por esse caminho. Você pode ir, mas eu confio que o Senhor manteve as Escrituras intactas. Sinceramente, Moon, a Bíblia é o livro da verdade, o mal. Está usando todas e quaisquer táticas para distrair, enganar, manipular e mentir para que as pessoas se afastem da verdade bíblica. A palavra de Deus sempre foi e será eternamente consistente, assim como Jesus e seu amor pelos filhos. Amém. Fé, esperança e crença acalmam a mente e trazem esperança. Desculpe, fé.
Esperança e fé acalmam a mente e mantêm os corações focados em Jesus. Ele é a rocha e o único caminho na Bíblia são instruções básicas antes de deixar a terra. Amém, Lua? Obrigado. Amém. Eu amo esse comentário, Sherry. As pessoas precisam perceber que, porque Deus é todo-poderoso, sabemos que a Bíblia é exatamente como Ele quer que seja, ou porque Ele é todo-poderoso. Ele teria feito diferente. A Bíblia é como um suéter lindamente tricotado. Se você começar a puxar o que parece ser um fio solto para você, então, antes que perceba, tudo se desfaz e é destruído e não serve para mais nada. Não limite Deus. Amém, irmã. Amém, lindo. É verdade. D-E-I-D-R-E. Jesus está prestes a voltar e tirar sua noiva desta terra. Nada pode ou jamais irá nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nascermos de novo, comprados e pagos pelo sangue de Jesus e selados até o dia da redenção, temos a promessa inquebrável de Deus. Maranata, amém, irmã. Obrigado, D-E-I-D-R-E, amém. Sabe, estou te dizendo, tantas pessoas têm feito isso, elas empurraram o arrebatamento, decidiram que o arrebatamento não poderia ser em breve. Vamos só adiar isso por alguns anos. Eu não quero mais pensar nisso. E o tempo é curto, o tempo é curto. E se você não conhece Jesus, é hora de perceber o que aconteceu há 2000 anos que pode afetar a sua eternidade. Jesus deixou um trono no céu para vir aqui pagar pelos pecados de toda pessoa que já viveu. Jesus derramou o sangue de Deus, que pode te purificar e te tornar branco como a neve se você tiver fé nele. Você percebe que Jesus é o único Salvador que já veio à Terra, e ele é o único Salvador que jamais virá à Terra? Só Jesus é o caminho para o céu, afirmou ele enquanto esteve na Terra. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho para o céu, pessoal. Ele veio aqui e tomou forma humana, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e o desempenho de Jesus foi absolutamente perfeito. Porque ele é o Deus homem, totalmente homem no mesmo corpo, curando pessoas, amando as pessoas, ensinando por meio de parábolas, simplesmente uma vida de Deus homem impressionante, incrível e extraordinária. Mas Jesus veio aqui para morrer. Esse foi o motivo pelo qual ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele veio aqui para ir àquela cruz, derramar sangue, para resgatar você e a mim do nosso problema com o pecado. E para ser salvo, tudo o que você precisa fazer é dizer Jesus. Reconheço que sou pecador, sei que preciso pagar por isso e agora compreendo isso. O teu sangue vai me lavar e me deixar branco como a neve, minha fé no teu sangue que foi derramado. Sem sangue derramado, não há remissão dos pecados. De acordo com Hebreus 9:22, Jesus derramou seu sangue para nos resgatar. Você diz: Jesus, sou pecador. Creio que teu sangue me lavará e me tornará puro como a neve. Eu creio na tua obra consumada na cruz. Você foi pregado naquela cruz. Você derramou aquele sangue precioso. Você morreu, foi sepultado e, tão importante, ressuscitou no terceiro dia e está vivo para sempre. Você é o Salvador do mundo e eu preciso de um. Por isso, deixo minha incredulidade para acreditar em você. Agora você é meu rei e Deus. Quando você faz de Jesus seu rei e Deus e crê nesse sangue que purifica, e na obra consumada de Jesus, você é salvo, você é selado até o dia da redenção, você nascerá de novo. Porque Deus colocará o Espírito Santo dentro de você, e Deus não fica brincando de ioiô com o Espírito Santo. Ele não faz isso, sabe? Muitas pessoas pensam assim, tipo, eu sei que sou um pecador, mas hoje eu tive um dia realmente ruim. Não orei e estou questionando minha salvação. Você acha mesmo que Deus tiraria seu espírito só porque tive um dia ruim? Não. Quando você nasce de novo pela fé no sangue redentor e na obra de Jesus, você renasce. Você não pode deixar de nascer, sabe? Fale com sua mãe, tente deixar de nascer. Você não consegue. Você nasce uma vez e, ao nascer de novo, nasce novamente. E quando dizem, esse cara, pastor Jerry Dente de Glitter, foi pastor de uma igreja por 30 anos e agora é ateu. Ele saiu da igreja. Você acha que ele é salvo? Eu estou dizendo que provavelmente ele nunca foi salvo, sabe? Provavelmente ele nunca nasceu de novo. E se ele nasceu de novo? E está passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele vai voltar antes de dar seu último suspiro. É nisso que eu realmente acredito.
certo? O outro lado de tudo isso é que, se você ouvir todas essas boas notícias de que Jesus pagou pelos seus pecados com o sangue dele, e você pensa, não, eu não preciso disso, eu não quero isso. Sabe, eu sou uma pessoa boa, mas você não é bom o suficiente, nem eu, nem ninguém. Nós precisávamos de um Salvador, por isso um preço muito sério foi pago pela nossa redenção. Um preço muito sério, um pagamento de sangue. Você consegue imaginar o Deus Altíssimo enviando seu Filho unigênito? E todo o nosso pecado é colocado sobre Jesus quando ele está naquela cruz, e a ira de Deus é mostrada contra Jesus porque o nosso pecado está sobre ele. Todos nós colocamos Jesus na cruz. Por favor, entenda que estou tão cansado dos comentários. Estou ficando tão irritado com os comentários. Tom, por que apoia tanto Israel? Eles mataram nosso Salvador. Não, foi você quem colocou Jesus na cruz. Eu coloquei Jesus na cruz. Todos nós colocamos Jesus na cruz. Jesus era judeu. Caso você não saiba, tudo bem, desculpe por esse pequeno desabafo. Mas, cara, eu simplesmente não gosto disso. Quando eu ouço isso, é só ignorância, sabe? Só isso. Mas de qualquer forma, a sua bondade não vai te levar para o céu. Sabe, você precisa de um pagamento pelo seu mal, pelo seu pecado. E foi para isso que Jesus veio. Então, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você ficar sozinho e conversar com Jesus. E você crê nesse sangue precioso, na obra consumada e é salvo hoje. Você não quer estar aqui para a tribulação de 7 anos que está prestes a começar em breve. Você não quer estar aqui para isso. Você não precisa estar. Um pagamento sério foi feito. Estou parecendo um disco quebrado, então vou dizer isso antes de gravar. Durante meu momento de devoção, orei por todos que assistiriam a este vídeo. Portanto, você também esteve nas minhas orações. E se não formos arrebatados hoje? Na minha opinião, hoje seria um ótimo dia, mas precisamos aguardar o tempo certo de Deus. Se não formos arrebatados hoje, verei vocês amanhã, se Deus quiser. Amo muito vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis.